essa palavra que nós estamos trazendo hoje aqui, eu convido você a abrir ao livro a carta aos Hebreus, né? Livro de Hebreus 4:11. Como nós já vimos lá, vamos dar sequência na palavra de domingo passado, mas agora conhecendo sobre o trono da graça, né? Vê aí para mim a Hebreus 4, nós vamos ver do verso 11 ao 16, né? Nós vamos conhecer, eu quero que Deus está abrindo para nós, né, uma informação muito importante, tá? Eu estou falando porque eu tenho, né, talvez uns 25, 30 anos de caminhada com o Senhor, né? E não conhecia as revelações que Deus trouxe nessa palavra. E evidentemente que, né, cada vez que você estuda aqui a palavra, o Senhor vai mostrando. E eu estou muito feliz com essas revelações e quero compartilhar com os irmãos. Então, no verso 11, diz assim, né? Hebreus 4, do verso 11 em diante. Olha o que o autor de Hebreus diz. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele lugar de descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aí vem a palavra-chave aqui de hoje. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Deus convida a gente a conhecer o trono da graça, né? Então chegou a hora da gente aproximar, né, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Fecha seus olhos, mesmo sentado, vamos orar. Pai, eu te agradeço muito, Senhor Deus, a graça do Senhor nos dá de revelar para nós essa palavra. Eu peço agora a ajuda do Espírito Santo, para que Ele possa vir aqui e trazer o entendimento que vem do Teu trono. Não importa o meu pensamento, importa a Tua revelação, Pai, nessa noite. Usa-me, Senhor Deus, para que eu possa compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor já alegrou o meu coração, Pai. Eu te agradeço e que essa noite nós possamos sair daqui, Senhor Deus, entendidos daquilo que o Senhor tem para nós, quando o Senhor diz: aproximemo-nos confiantemente do trono da graça, Pai. Fala conosco, nós te escutaremos e queremos aprender do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, então vamos lá. A palavra-chave para nós entendermos essa mensagem de hoje, né, está no verso 16. Aproximemo-nos confiadamente do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, aqui está uma coisa muito importante, né? É de lá que emana todas as bênçãos que tem para nós. Então, Deus fala para nós aproximarmos confiantemente. Mas antes disso, né, nós já trouxemos a palavra no domingo passado, por isso eu fiz aqui, refrescamos um pouquinho a memória, né? Domingo passado, nós pregamos aqui o seguinte: para nós, né, antes de falar de aproximar confiantemente do trono da graça, a palavra começa lá no verso 11, dizendo que esforcemo-nos
Em vista disso, esforcemos-nos para entrar naquele lugar de descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. E quando nós voltamos para entender esse esforcemos, por que a palavra está dizendo isso? Nós vimos que Deus estava se referindo aos israelitas, né, que por falta de confiança, né, no Senhor, eles criaram um momento quando aqueles 12, os 12 espias, né, que foram lá conhecer a terra prometida, voltaram, 10 deles inflamaram o povo a falar que aquilo lá era ruim, né? E Deus ficou muito irado, mesmo que Caleb e Josué falassem, gente, se nós estamos aqui porque Deus, né, nos deu a vitória lá, atravessando o mar, né, a pés enxuto, esse mesmo Deus está conosco, e Ele vai nos ajudar a vencer os gigantes. Aí as pessoas, não, porque lá tem de fato uma terra que emana leite e mel, uma terra muito boa, mas tem gigante, né? Tem gigante. Irmão, aí é que está a diferença entre aquele que vê os problemas e recua, e aqueles que vê o problema e falam assim, mas eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei que Deus está conosco. E só Josué e Caleb, daquele povo todo, né, daqueles que estavam ali, adultos, guerreiros ali, que entraram na terra prometida. O povo de Deus, Deus falou o seguinte, esses não entrarão no lugar de descanso. Esses demais aí, por quê? Por causa da incredulidade. Então, é muito importante isso para nós. Se nós, por isso que a palavra fala lá, né, em Hebreus, né, fala assim, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Então, e a palavra, a gente tem que entender, antes da gente avançar para o trono da graça, nós temos que entender que a incredulidade, quando a gente fala, não estou sentindo firmeza, né? Não estou rebuscando. Hoje nós começamos o louvor cantando, eu te busco, te procuro, te preciso, né? Ó Deus, nós estamos cantando isso, que seja verdade mesmo. Porque se isso não for verdade, se nós falarmos o seguinte, para que buscar ler a Bíblia, para que entender a palavra de Deus, né? Eu me viro bem sem Ele, eu não preciso de Deus, né? Então aquelas pessoas fizeram isso, e Deus falou o seguinte, não entrarão no lugar de descanso. E por isso que a palavra diz aqui, esforcemo-nos, né? Sabemos que não é fácil. Deus reconhece, quando Ele fala esforcemos, porque Ele sabe que não é fácil. Tem hora que a circunstância vem para desanimar mesmo, né? Tem hora que você fala o seguinte, chega, para mim chega, parei, né? Mas quando você para pensar e vê o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que já fez tanta coisa na nossa vida, por que nós vamos desistir? Por que nós vamos intimidar com uma situação grave? Será que o Deus que abriu o mar vermelho não é um Deus capaz de vencer esses gigantes? Esses gigantes que aparecem na nossa vida, né? Então é nisso que está a questão de você entrar no trono da graça, você chegar até o trono da graça, de você receber aquilo que está preparado para você. Aquele povo não recebeu. Não é verdade? Aquele povo pereceu no deserto, rodou, até que morresse o último dos valentes, né? Então, irmãos, nisso aqui, né, nós precisamos entender que esse esforcemos para entrar no lugar de descanso, né, nós precisamos, assim, a palavra diz, para que ninguém caia, esforcemos-nos. Por quê? Não é fácil. Não vamos dizer assim que a palavra aqui exagerou, não, é verdade. Isso, não é fácil. Você sabe, tem hora que balança mesmo, né? Quantas vezes eu vejo situações que balançam, mas Deus é maior, né? Deus olha, aquela hora que você está balançando assim, né? Deus olha e fala assim, quero ver para quem que Ele vai olhar, para quem que ela vai olhar.
Se você olhar para Deus e falar assim, ó, olhou certo, agora eu vou te fortalecer. Mas quando você olha para o problema e você não olha para Deus, Deus fala assim, mas onde eu estou na vida dessa pessoa? Aonde eu estou? A minha palavra, aquilo que eu já falei, já refalei, onde está a fé? Então, irmãos, nisso aqui é muito importante vocês entenderem essa passagem aqui, que nisto nós vamos sair fortalecidos. Deus está falando o seguinte, tem um trono da graça. Mas antes do trono da graça, o lugar de descanso, que é você habitar no esconderijo do Altíssimo, descansar à sombra do Onipotente, e você receber as bênçãos do Senhor, depende disso, né? Deus nos dá esse lugar. Eu vejo que Jacó, naquele momento da maior aflição dele, né, que ele estava fugindo de Esaú, naquele lugar que ele deitou ali, ele recebeu, ele viu aquela visão no sonho, ele acordou e falou assim, Deus está nesse lugar, né? Deus está nesse lugar. Ele que estava numa situação de incerteza, né? O irmão dele estava querendo matar ele, e ele ia para um lugar de uma terra estranha, conhecer a mulher que seria a mulher da vida dele, tal, um tio Labão que ele não sabia quem era. Ele falou, Deus é comigo, Deus está nesse lugar, e já ungiu aquele lugar, né? Quando você toma uma decisão de fé, de crer, né? E fala, Deus está comigo, irmãos, Deus se alegra e porta se abre, porque quando você, né, o diabo vem para te intimidar mesmo, mas a palavra diz o quê? Submeter a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Que nem aqueles cachorros que vêm latindo lá, se você correr, ele corre atrás, não é verdade? Mas se você encarar e crer, né, você falar assim, o que está pensando o quê, né? O cachorro volta para trás, porque ele tá achando que ele está dominando, porque você está correndo. Mas Deus dá força para nós. Amém? Então, nessa palavra aqui, eu fico pensando o seguinte. Pensa, você que tem filhos, ou seus filhos cresceram, lembra quando eles eram pequenos, que era uma briga, né? Ou vamos pensar as mães hoje. A criança está lá no videogame, está lá no celular, joguinhos e tal. Filho, chega, agora é a hora de fazer a lição, né? Não, mãe, agora eu vou dar mais um tempo aí, né? Não, agora acabou o seu tempo. E aí, fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, o que a mãe faz? Fala, não, agora vamos agir, né? Porque há uma rebeldia, há um enfrentamento, há uma desobediência, né? Agora é a hora de agir, de usar a autoridade. Porque se não usar a autoridade, o que diz a palavra lá em Provérbios 29:15? A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Você já passou vergonha por causa do seu filho, sua filha, né? Por quê? Porque faltou a vara, faltou a energia. Irmão, embora nós sabemos que nos dias de hoje, né, nós não devemos estar castigando fisicamente, mas a palavra, a vara é bíblica, né? A vara para a correção até aquela idade, mas aí chega um momento em que a criança já tem sabedoria. Já tem sabedoria. Então não adianta bater. É você agir de sabedoria também, disciplinar, né? Tem situações, né, que você aplica uma disciplina que é ela perder aquele bônus que ela teria, não é? Aquele passeio não vai mais, né? Aquele presente não vai ter mais. Por quê? O controle é seu. Se você agir, né, você está respaldado na palavra. Vou ler de novo. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vai envergonhar os seus pais.
né? Então você escolhe. Então Deus está falando a mesma coisa para nós. Se para os nossos filhos nós temos que agir com sabedoria, né, e não deixar descambar, Deus também, ele fala assim, não, eu não quero o meu filho caindo no precipício. Então, se Deus já viu, já preparou uma bênção para nós, ele vai trazer a disciplina, a direção, para que a gente, às vezes a gente fala que nem o povo de Deus teve que dar voltas e mais voltas no deserto, entendeu? Deus aplica a disciplina e também nós temos que entender que aqui, né, aproximar-se do trono da graça não é para todos. Por isso que eu falei, como é que você quer ver a sua caixa de bênção lá no céu? Eu quero ver a minha caixa vazia, amém? Eu quero ter acesso às bênçãos que Deus preparou para a minha vida, para a minha família, para a nossa igreja, vazia quando chegar lá no céu. Por quê? Eu quero receber aqui, irmãos. Lá vão ser outros tempos, né? Deus preparou coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus preparou para nós. Então, aqui é que importa. Aqui é que Deus tem preparado para nós. Então, quando o filho é desobediente, isso chama-se rebeldia. E na Bíblia, rebeldia é a mesma coisa que feitiçaria, sabia? Quando Saul, ele vai lá consultar aquela pessoa lá, Samuel já havia morrido, né? Ele vai consultar uma feiticeira lá. Aquilo lá é considerado igual o pecado de rebeldia, feitiçaria, é a mesma coisa. Deus repudia, né? E a pessoa começa a perceber o seguinte, começa a ficar afastado daquilo que Deus preparou, né? Então, o que Deus fala é o seguinte, olha o exemplo dos israelitas. E a Bíblia ensina a Bíblia fala o seguinte, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nada está na Bíblia por acaso. E Coríntios fala que também foi para exemplo nosso, do nosso tempo. Tá? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ler o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento vai mostrar coisas que aconteceram para nós, né, aprendermos com aqueles exemplos, né, e não deixar repetir. É o que Deus está falando aqui nessa palavra. Né? Então, quando nós falamos aqui de graça, não são todas as pessoas que vão receber a graça. Pastor, por quê? Ele tem que merecer? A graça não é um favor merecido? Não é uma contradição? É uma questão muito interessante, né? Se graça é favor e merecido, por que é que tem pessoas que não vão receber? Então, a graça, sim, é favor e merecido, e pela graça sois salvos, mediante a fé. Então aí nós estamos falando de duas coisas, irmãos. Tem a graça, né, da salvação, está lá em Efésios 2,8, né, que a palavra diz lá, Efésios 2,8, só para relembrar aqui, ele fala assim, ó, pela graça sois salvos, né? Vamos ler aqui para vocês, aqui, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem de obra para que ninguém se orgulhe. Então, a graça de Deus, né, quando nós falamos em salvação, você crendo, você recebe, né? É pela fé, tá? Mas a graça que nós estamos falando, é depois da salvação, continua a graça. É essa a revelação que Deus tem para nós, né? E nem todo mundo vai receber a graça que Deus preparou, né? Porque a pessoa que não tiver dentro do que diz a palavra, né? Nós vamos ver ainda com mais calma, mais um pouquinho para frente, uma explicação perfeita para você entender porque existem duas situações. Nós somos alcançados pela graça na salvação e depois da salvação. E é isto que é a grande revelação. Porque até hoje nós sempre pregamos aqui pela graça sois salvos, né? Não é
pela obra, é pela sua fé, né? É dom de Deus, não é pela sua força. Mas, irmãos, eu queria começar falando aqui para vocês um exemplo de Paulo, quando ele fala assim, ele tem lá um problema sério, um espinho na carne, que o Senhor fala para ele assim, ele fala 3 vezes ele implorou para tirar esse espinho da carne, e o Senhor falou assim, a minha graça te basta. Então, nós estamos falando que Paulo está buscando, né? Está buscando a graça, mas ele já tinha sido salvo dos pecados. Mas tem uma graça que acompanhando ele ainda necessário. Ora, se ele já tinha sido salvo, quando ele teve aquele encontro com Jesus, lá em Damasco, que ele caiu do cavalo, se arrependeu e voltou-se para o Senhor, né? Ali foi pela graça, né? A graça da salvação. Mas ele está passando por uma situação e ele fala, me tira esse problema, né, que eu estou passando. E aí o Senhor 3 vezes falou para ele, a minha graça te basta. Espera aí, aquela graça da salvação eu já alcancei. Que graça é essa que eu tenho ainda? Que o Senhor está falando o seguinte, que o que eu tenho para você é maior do que esses problemas. Você vai ficar com esse problema, porque esses problemas que ele estava passando era condição para que ele conseguisse a graça de Deus, que é ele entrar numa dimensão, numa profundidade de relacionamento com Deus, que ia trazer coisas mais maravilhosas ainda para ele. Porque Paulo, você lê na Bíblia, né? Eu não vou citar aqui quais as passagens, não anotei todas, mas Paulo, ele fala que ele foi arrebatado para o 3º céu. Olha a intimidade desse homem com Deus. Olha como Deus preparou para ele, falou assim, olha, você está querendo que eu tire esse problema da sua vida? Mas a minha graça te basta, o que eu tenho é muito maior do que esse problema. Né? Então, é isto. Quando a gente começa a entender a graça aqui, né, é que Deus estava preparando ele atingir um crescimento, uma dimensão no relacionamento dele com Deus, que ia superar todas aquelas lamentações, lamúrias dele naquele espinho na carne. Você consegue entender essa situação de Paulo? Né? Ele fala, Senhor, né? Ele tem um espinho na carne, 3 vezes ele pede, e o Senhor fala assim, a minha graça te basta, Paulo. Por quê? Porque Deus estava trabalhando na vida dele, e aquilo ali ia ajudar ele a chegar num nível de relacionamento com Deus, numa profundidade, numa dimensão que ele ia ser, ou seja, aquilo tudo ia ser muito maior daquele problema que ele estava enfrentando. Né? Então, o que nós temos que aprender? Tem muitos crentes, muita gente, talvez aqui, nessa noite aqui, nesse lugar, ou ouvindo pela internet, que qualquer tribulaçãozinha que acontece já vem com mimimi, né? Com aquele chororô, você entendeu? E Deus está falando, escuta essa palavra, a minha graça te basta. Né? Às vezes, irmãos, situações que Deus poderia fazer assim, ó, e não tinha mais na nossa vida, Deus fala assim, eu preciso desse espinho na carne. Eu preciso desse espinho na carne para que você saiba, né? Para você sentir. E nisto, né, nessa situação, Paulo, o que ele ia receber, né? Imagina uma pessoa, tantas pessoas, outras pessoas já foram arrebatadas também, foram conhecer o céu. Imagina, né? Deus levar, né, trazer Paulo para, né, conhecer o céu. A gente vê hoje, né, não sei se vocês têm visto reportagem, né, que tem milionário lá nos Estados Unidos, aí pelo mundo afora, gastando uma grana violenta para fazer uma viagem espacial, conhecer o universo. E nós aqui, estou falando, Deus pode nos levar de graça, né? Arrebatar para a gente conhecer o céu
E mesmo que não seja em vida, nós vamos ter o privilégio, né, de conhecer uma outra dimensão. E nisso é que a gente fala o seguinte: Deus, quando você te der uma limonada, quando te der um limão, faz uma limonada. Deus espera que aquele limão, em vez de fazer careta, em vez de você ficar reclamando, né, dê graças a Deus, né, faça aquele limão limonada. Uma vez eu ouvi uma frase, né, você já deve ter visto, né, que as pedras que atiraram em mim, eu fiz um altar. Né? Quantas pedras não atiraram em você? Fala a verdade. Né? Eu tenho certeza que muitos aqui levaram pedradas, né, pelas escolhas que fez, por estar aqui hoje, por estar com a família seguindo a Jesus. Quantas pedradas já não levamos? Mas as pedras que atiraram em nós, faça um altar para o Senhor. Fala, Senhor, cada pedra daquilo ali, eu vou dar um glória a Deus. Eu vou colocar no altar, e toda vez que eu olhar para aquele altar, eu sei que o Senhor me deu força, que eu superei, né, que eu passei daquela situação. Aqui, só para a gente não passar batido, né? Quando fala sobre o espinho na carne, eu não sei o que você já leu sobre o assunto, mas tem muitos estudiosos que falam que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade. Né? Fala que era uma enfermidade. Não que Paulo não pudesse ficar enfermo, porque na palavra lá em Gálatas tem uma passagem que ele deixa de pregar aos Gálatas, porque ele estava com a enfermidade nos olhos. Mas isso é coisa que não tem nada a ver com enfermidade, irmão. Esse espinho na carne é uma força de expressão mesmo, não é literal. Porque tem uma passagem, por exemplo, lá de Moisés, em Números, que Deus fala para ele: quando entrares em Canaã, né, expulsa todos aqueles moradores de lá, porque serão como espinho na carne para vocês. O que é espinho na carne? Quem nunca ficou com um estrepe no dedo, no pé, na mão? Um espinho dentro de carrapicho. Eu, por exemplo, já trabalhei muito no mato, né? Na roça, até uns 10 anos por aí. Quantos espinhos? Então não tem coisa mais assim, complicada do que você com espinho na carne, não é verdade? Aquilo lá é uma dor, um desconforto, e você acaba batendo o dedo sempre onde, né, a mão, o pé, naquele lugar. E imagina você com alguma coisa enfiada na sua carne, se você bate, ela entra mais ainda. Então, o espinho na carne, literalmente, é alguma coisa incomodando, trazendo desconforto, né? Mas, irmãos, então aqui, no caso aqui, né, no caso de Paulo, não era uma enfermidade, não, tá? Não era nada disso. Mas Paulo era o tipo do crente para-raio. Crente para-raio é aquele que tudo quanto é coisa ruim, ele atrai, né? Tem gente que é assim. Tem gente que bate o carro, rouba a casa dele e dá problema de enfermidade. Se Paulo vivesse nos tempos de hoje, fazendo só uma brincadeira, talvez ele teria pego Covid e teria sido entubado, né? Mas com certeza Deus tinha dado o livramento para ele, né? O sujeito que passou por situações. Mas mesmo assim, o que nós falamos? Tem gente que fala o seguinte: eu estou com um problema. Mas tem gente que fala assim: eu não tenho um problema, eu tenho uma série de problemas. Que quando esse passa, vem o outro. E quando o outro passa, vem o outro. E quando o outro passa, vem o outro. Aí chega lá no fim e começa tudo de novo, né? Esse era Paulo. E talvez nós temos essa situação. Mas, irmãos, Deus tem um lugar de descanso. Deus tem um lugar de descanso. E tem coisas que você tem que dar glórias a Deus. Essa situação aqui, né, como eu disse, é uma situação em que Deus está conosco. Amém. É essa certeza que nós precisamos ter. Deus está conosco. Se Ele me chamar, eu vou descansar agora mesmo. Acaba esses problemas. Mas se Ele não chamar, eu tenho certeza que essa situação, Deus vai me dar um livramento, eu vou ganhar com isso. Porque se Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. 3 vezes ele pediu para parar naquela situação. E Deus falou assim: Paulo, confia que essa situação é para o seu bem.
Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você não sabe hoje, um dia você vai saber. Você não fala assim, eu não consigo entender como isso pode ser para o meu bem. Calma, vai ter um dia lá na glória, você vai falar, o Senhor vai falar assim, ó, olha aqui ó, que eu te livrei. Olha aqui o que eu te dei. Olha aqui que você não viu, mas que agora eu te falo. Irmãos, só para você ver aqui, né, a situação de Paulo, 2 Coríntios 11, de 24 a 28, olha Paulo. Só para você perceber que você não está só, se você tem passado por problema. 2 Coríntios 11, de 24 a 28. Diz assim, ó. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Então, quando os judeus, né, quando ele virou para Jesus, passou a servir ao Senhor, os judeus, que ele era assim com os judeus, virou inimigo, né? E 5 vezes ele teve aquela surra de 39 chicotadas. 39 chicotadas de arrancar pedaços, né? 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes ele sofreu naufrágio, né? Passei 1 dia e 1 noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigos entre falsos irmãos, entre trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, Paulo está falando assim, olha só, tudo isso aqui, ainda, ele falou assim, eu tenho a responsabilidade sobre todas as igrejas, né? Que não devia ser poucas, né? Quanto problema Paulo não administrava? Nós que temos aqui, né, a comunidade de Osasco, Sorocaba, eu sei quantos problemas a gente administra. Imagina Paulo. Mas o que eu estou falando aqui para nós, né, entender, que o Senhor fala para nós o seguinte, né? Está passando por sofrimento? Está passando por uma situação? Faça desse limão uma limonada. Mostra, né, o Senhor. Ele te dá força, Ele te dá uma visão para você. E nisso você vai ganhar com o quê? Com aproximação com Deus. Porque, às vezes, nós vamos nos afastando, e situações nos levam a buscar a Deus. Então, é nisto que Deus está falando o seguinte, né? Nisto que Paulo, ele entrou numa outra dimensão. Então, Paulo sofreu o que sofreu, mas ninguém na Bíblia tem tantas cartas, tantas obras que Deus usou, e até hoje, né, nós somos abençoados pela vida de Paulo, não é isso? Através da fé que ele tinha. E qual que era o ponto dele? O ponto dele era o alvo. Não desistir jamais. O ponto dele, né, ele falava assim, né, não que eu tenha já alcançado o alvo, mas eu olho para aquele que está à frente, esquecendo que para trás fica, e eu vou para alcançar o alvo, que é a estatura do varão perfeito. Nós queremos isso. Então, nisto, nós vamos ter um caminho, né, entre a nossa salvação e alcançar a estatura do varão perfeito, nós temos um caminho. E é nisso que o Senhor está nos chamando para conhecer o trono da graça, né? É aqui que começa a entrar o entendimento para qual Deus nos trouxe essa palavra, né? Então, a graça não é somente aquela graça salvífica, né? De tirar nós do lamaçal dos pecados e trazer para o reino da luz. A palavra de Deus que nós estamos vendo aqui, estamos sendo agraciados hoje de trazer para os irmãos, ela fala o seguinte, né? No verso 16, vamos ler de novo aqui. Portanto, aproximemo-nos confiantemente
do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontramos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, o que é essa graça que Deus está falando para nós, que tem para nós? É o empoderamento, é o fortalecimento, é a capacitação que Ele nos dá para a gente enfrentar as situações. A graça que o Senhor está falando nos dá a força que nós precisamos, o fortalecimento que nós precisamos. Irmão, eu vou falar, ser sincero, né? Anos atrás, se eu tivesse passado por situações que eu tenho passado recentemente, talvez eu me perdesse. Talvez eu falava, não, paro por aqui, desisto. Mas Deus vai nos fortalecendo. Deus vai nos dando capacidade. E quando a coisa vem, uma coisa séria, pesada, Deus já te preparou para você não sucumbir, para que você não caia, né? Então, o que é essa graça? A graça em tempo oportuno. Porque hoje nós temos a salvação, mas Deus tem muito mais para nós. E aí, entre nós estarmos salvos e encontrarmos até o fim da nossa carreira, que é aquilo que Paulo fala assim, né? Ele combateu o bom combate, né? Lutou a sua luta, mas ele jamais desistiu, né? De completar a sua carreira. E não desistir, irmão. Já trouxemos essa pregação aqui, não tirar a mão do arado, né? Isso é que está a nossa vitória. Eu sei que vocês têm passado, às vezes, situações, mas estarmos aqui hoje, né, com tudo que nós já passamos, é um fortalecimento de Deus para as nossas vidas, para a nossa família. E creia, é para isso que o Senhor está nos capacitando, para que a gente venha a ser empoderado, capacitado e fortalecido para as situações que vêm. O inimigo vem, ele vem para derrubar mesmo, principalmente se você for coluna, tá? Se Deus tem um chamado na sua vida, né? O inimigo vem para tentar te derrubar, mas o Deus já está trabalhando nisto, já está fortalecendo, já está nos preparando para as obras que Ele já preparou para a nossa vida, amém? Irmãos, então nós precisamos recorrer ao trono da graça sempre. Sempre, por quê? A salvação já temos, a partir do momento que pela fé somos salvos, mas nós precisamos ser capacitados. Eu me lembro uma pregação que o pastor Rodrigo fez há muitos anos lá, ele falava o seguinte, né? Que é como um balanço, né? Você tem a salvação, mas se você tiver num balançando, lá embaixo está um precipício. Agora eu estou criando o exemplo, usando o exemplo dele lá, não me lembro as palavras que ele usou. Mas se você tiver num balanço, uma das cordas é a salvação, mas na outra está a graça da capacitação para situações oportunas. E você não tiver ela, adianta você estar no balanço, mas pendurado na corda? Olha que situação desconfortável, você se segurando. Quanto tempo você vai ficar ali, né? Agora, se você tiver no balanço, de um lado a sua salvação, do outro lado a graça de você ter força para aquelas situações não te tirar você, a tua alegria, a tua paz, a tua certeza, né? Você vai estar num balanço que vai te dar prazer, vai te dar satisfação, né? Não vai ser uma agonia, entendeu? Aquele que só está numa corda da salvação, mas não tem a graça do empoderamento para superar aquilo que vem, ele está numa situação muito ruim, né? E é isso que Deus está falando. É isso que Deus está falando, Ele está nos capacitando para podermos ter uma vida assim, de paz, né? Uma vida em que, por mais que o inimigo se levante, você vai seguir em frente, porque Deus está conosco. Deus não abriu mão de nós, amém? Ele não abriu mão de nenhum de nós. Deus sabe do valor de cada um de nós, por isso que você está aqui nessa noite, amém? Então, a graça não é só nos tirar do lamaçal dos pecados.
a graça, o trono da graça, é para nos capacitar naquilo que está por vir. Nas situações de investidas, hoje está tudo bem. Hoje está uma maravilha. Esse mês, né? Show, nada, né? Mas de repente, pum! É um problema aqui, é uma demissão, é uma enfermidade, é não sei o quê, e lá vem, parece que tudo vira de ponta cabeça. Nessa hora, o que você faz? Paro. Nessa hora, Deus não esqueceu de mim, Deus não está mais comigo. E aquele mimimi, aquele chororô. Então, Deus está falando o seguinte, é para isso. É para você saber que Deus é Deus hoje, em todo tempo, e que Deus não tirou a mão da nossa vida, né? Então, nisso aqui é que está essa salvação que Deus está falando, né? O trono da graça é para isso, para que a gente se aproxime confiadamente. Então, a palavra fala, quantas vezes cairmos, o Senhor nos levantará, né? E João 1,17, eu queria, para que vocês entendam a graça, nós precisamos entender um pouquinho a lei. Não vou me aprofundar muito, porque esse assunto tomaria muito tempo. Mas em João 1,17 diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas Jesus veio com a verdade e a graça, né, por meio de Jesus Cristo, está lá em João 1,17. Então, se nós não entendermos a lei, nós não podemos entender a graça. Paulo disse lá para os romanos, né, que a lei foi dada, presta atenção, a lei foi dada para nós entendermos a nossa incapacidade de cumprir a lei. A lei foi dada para que a gente percebesse que a gente sozinho não conseguiria cumprir a lei. Estranho, mas é isso, a definição de Paulo aos romanos, né? Agora, quando nós falamos nisso aqui, porque a lei traz o seguinte, as desobediências têm consequência, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, se você ler lá Deuteronômio, né? Aquele que se atentamente ouvir a lei e obedecer, então vai ter bênção, mas se não obedecer, o negócio fica feio, tá? Irmãos, quando nós vemos aqui, Jesus veio, né, com a graça. E aí, você fala o seguinte, muitos entendem errado, fala que Jesus veio para anular a lei. Negativo. Se você acha que Jesus veio dar mole, se enganou. Por quê? A lei dizia assim, não adulterarás. E Jesus fala o seguinte, se alguém olhar para a mulher do outro com uma intenção impura no seu coração, isso já pecou. Baixou o nível ou subiu o nível? Subiu o nível, não é? A lei fala o seguinte, né? Amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Jesus fala o seguinte, amarás o seu inimigo. Por quê? Amar aquele que te ama é fácil, não é? Amar aquele que te trata bem é fácil. Agora eu quero ver você amar aquele que te deu pedradas. Eu quero ver você amar aquele que caluniou você. Aquele que quis te derrubar, né? Então, isso que Jesus está falando. Aí eu pergunto, ele veio para diminuir ou para endurecer mais rigor? Pastor, eu não estou entendendo. E onde está a vantagem de Jesus? A vantagem é que ele trouxe a graça, que é a força capacitadora para nós vencermos. Amém? A graça. O homem não tinha condição, mas ele trouxe a graça. E a justificativa, lá em Romanos 5:1, até ia pedir para o nosso irmão Fábio, né? Eu não sei porquê, nem fiquei sabendo porque houve um desfalque no louvor, mas eu ia pedir para tocarmos aqui aquele louvor. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, né? Porque nós fomos... Como é que é? Temos acesso pela fé a essa graça, na qual nós temos crido,
E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisso, mas também nas tribulações. Irmão, quando nós falamos aqui na palavra de Deus, olha só. Jesus veio e ele elegeu, né? Ele falou assim, não só tem que cumprir os 10 mandamentos, como em 2 mandamentos você cumpre os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, não vai matar, não vai, né, desonrar seu pai, sua mãe, né? Você vai cumprir todos eles. E aí, a graça veio para nos capacitar. A graça veio para nos empoderar, para nos fortalecer, para nos mudar, para que a gente possa suprir, né, a deficiência que nós tínhamos antes de conhecer Jesus, né? Quer ver a palavra onde está isso aqui? Tito 2, de 11 a 12. A carta de Paulo está aqui em Tito. É de Tito mesmo, né? Vamos lá. Falando trocadilho aqui. Tito está antes de Hebreus, antes de Filemão. Tito 2, de 11 a 12. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Amém? Então, eu vou ler numa outra versão. Porque, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de uma forma sensata, justa e piedosamente. Então, olha só, a graça se manifestou, né? A graça de Deus se manifestou salvadora de todos os homens, com uma finalidade de nos educar, de nos trazer capacidade para que a gente possa, né, renegar a impiedade. Irmãos, pensa em pessoas impiedosas que não abram mão, não. Essa pessoa tem que sofrer, essa pessoa tem que pagar. Agora, ele, se fosse ele, misericórdia, né? Não é verdade? Quantas pessoas que mesmo na igreja você vê pessoas impiedosas. E Deus está falando, a graça veio para a gente superar isso. Quando nós nos aproximamos do trono da graça, quando nós chegamos no trono da graça, quando nós não desistimos nas primeiras investidas, assim como Paulo, né? Vamos lembrar o que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. Você está reclamando? Aguenta aí, mas eu tenho coisa melhor para você, que é você vencer essa impiedade, né? Essa impiedade que nos afasta de Deus, que nos impede de receber a graça de Deus maior, né? E aí, a palavra está dizendo que e as paixões mundanas. Tem pessoas que não conseguem se livrar das paixões desse mundo. E não conseguem, então, receber a graça que Deus preparou para ele. Então, nisto aí, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que Deus tem bênção para nós, mas nós estamos trocando, né? Deixando de receber porque nós não vencemos fraquezas nossas. E a graça veio para nos fortalecer, para nos fazer força, para a gente superar essa situação. Então, o trono da graça é para transformar o nosso caráter. Aquilo que nós, por nós mesmos, não conseguiríamos. Então, por isso você vê pessoas que você viu que foram transformadas, né? Ao se aproximar do trono da graça, as pessoas foram transformadas. Então, nisso aqui, nós estamos vendo, né, que quando a palavra diz, amarás o teu inimigo, em outros tempos, jamais eu poderia pensar numa coisa dessa.
Mas com a graça de Deus, aí eu consigo, não é verdade? Com a graça de Deus, nós conseguimos fazer coisas que nós não conseguimos antes, né? Então, Efésios 2:3, 2 de 1 a 3, diz que éramos filhos da desobediência. Já 1 Pedro fala, como filhos da obediência, não amoldeis as paixões que vocês tinham no mundo, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, nós estamos falando aqui que nós éramos tidos como filhos da desobediência, mas já com a graça, nós já somos tidos como filhos da obediência. Nós já conseguimos começar já a andar em obediência à palavra de Deus, né? Então, a graça de Deus, né, não é passar a mão na cabeça do pecador. Tem gente que fala o seguinte, né? Ó, presta atenção nisso aqui. Tem gente que fala o seguinte, né? Agora com a graça, eu peco, mas Deus perdoa. Eu peco e Deus perdoa, né? Porque Deus é fiel e justo, tal. Irmãos, a graça não é isso. A graça é te capacitar para que você não viva para o pecado, né? John Ellis, ele tem uma frase seguinte, que ele fala o seguinte, o encorajamento ao pecado é o caminho mais seguro para o inferno. A pessoa que se encoraja a dizer que pode pecar porque pela graça ele é salvo, depois é o caminho mais seguro para ele ir para o inferno. Essa é uma palavra de John Wesley, né? Um grande pregador de todo o século aí, né? Então, o que nós estamos concluindo aqui? Que para nós chegarmos no trono da graça, né, nós precisamos, né, entender que essa graça não é para todos. Pastor, não é contradição falar que essa graça não é para todos, se a Bíblia diz que pela graça sois salvos? Não estou falando não da graça da salvação. Estou falando da graça da transformação para que a nossa vida seja uma vida abençoada como Deus sonhou para nós. Aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, né? Então, pela graça sois salvos, né? Amém, nós somos salvos pela graça. Mas e aproximar-se do trono da graça, né, confiadamente, nos dá a certeza, né, de que nós temos coisas que vão transformar a nossa vida. Eu queria compartilhar aqui com o pastor Kamakura, né, que foi o primeiro, né, conheci a palavra através na igreja com o pastor Kamakura. Ele falava uma coisa, como ele estudou psicologia, ele trouxe um entendimento que mais assim, eu creio psicológico, mas faz sentido a colocação dele. Ele fala o seguinte, uma coisa que choca bastante, né? Ele falou assim, ó, todos nós tem dentro de nós um ladrão, um assassino, um estuprador, um canalha, né? Todos nós temos essa pessoa, esse monstro dentro de nós, que está ali como se fosse aquele vulcão adormecido. E que pode ser que ele se manifeste, pode ser que não se manifeste. Aí se você começar a pensar, olhar para a realidade dos dias de hoje, quando você vê, eu vi a questão de uns 15 dias atrás, não sei se viram no noticiário, um cantor famoso lá de Fortaleza, que foi filmado batendo na esposa, esmurrando, dançou, né? Porque perdeu o contrato com a empresa, está preso, e as pessoas que compravam o disco dele já não compram mais, né? Como é que pode uma pessoa fazer uma coisa daquela, né? Ao mesmo tempo que amava, já esmurrar, tal. Quando você vê aquele vereador lá do Rio, que foi preso juntamente com a mulher, a namorada dele lá, que ele matou, assim, esmurrou, machucou o menino, eu esqueci o nome, vocês que devem lembrar, né, que foi preso. Hã? Isso aí. Então, nós estamos falando assim de situações de pessoas que de uma hora para outra, você se revelou um monstro, né? Quando você fala daquele Bruno, do jogador do Flamengo, né? O cara tinha uma
um sucesso todo pela frente. De repente, abre-se as cortinas e aparece ali um monstro, né? Então, quando você fala, você vê essas situações, você começa a perceber que aquela ensino lá que o pastor trouxe, né, para mim, comentando assim sobre o ser humano, né, não é uma coisa que está distante, não, porque existe é que nem aquele filme do médico e o monstro, né? Uma hora vira o médico, da hora já vira o monstro. Tem pessoas que estão assim, nessa situação, encoberto, e bem diz aquela frase, né, que a oportunidade faz o ladrão, não é? Tem pessoas que, de repente, né, se manifestam, você fala, o quê? Essa pessoa fez isso. Agora, irmãos, talvez, com esse pano de fundo que eu fiz agora, a gente vai conseguir entender quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que consegue discernir, né, vamos ler lá, está em Hebreus que nós estávamos lendo. Ó, verso 12, Hebreus 4, 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que a espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Amém? Aí, aquela pessoa que tinha dentro de si um ladrão adormecido, um assassino, um canalha, um homossexual, uma pessoa, enfim, tinha lá alguma coisa encoberto. A palavra de Deus está falando aqui que ela é capaz de dividir, né, juntas e medulas, capaz de perceber os pensamentos, intenções, e não há criatura alguma encoberta diante dele, onde todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Nós estamos falando de Jesus, né? Portanto, olha só, no verso 14. Tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Continua firme no Senhor, né? Continue. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Então, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, olha só, nós temos um sumo sacerdote lá no céu, que viveu como homem aqui na terra. Foi tentado por todas as coisas, e não há nenhuma das tentações que ele não tenha sido tentado. E ele conhece as nossas fraquezas. Por isso a palavra diz: comparecemos confiadamente junto ao trono da graça. Confia. Irmãos, o que nós estamos falando? Estamos falando o seguinte: não tenha medo de você se declarar para o Senhor, porque Ele é aquele que vai julgar, aquele que está lá no trono, né? Ele conhece todas as nossas fraquezas. E a palavra está dizendo aqui, como nós acabamos de ler, portanto, tendo um grande sumo sacerdote Jesus que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração de fé nele, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer da nossa fraqueza. Irmão, quem de nós não tem pontos fracos? Fala a verdade. Quem de nós, alguma vez, não pensou, de repente, fazer uma grande besteira? Quem de nós já não pensou? Não sei.
mais, outra menos e tal. Mas quem de nós? E se o Senhor fala assim, que só de pensar já pecou, o Senhor está falando o seguinte, olha, Deus, o Senhor está falando assim, lá no céu, lá no trono, tem um sumo sacerdote que viveu como nós, que conhece a minha e a sua fraqueza, porque ele viveu, ele foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. Então, se aproxime confiadamente do Senhor e fala, errei. Não tenha vergonha, não tenha pudor, porque Ele está dizendo aqui, ó. Mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aproximemo-nos confiadamente do trono da graça para que recebamos misericórdia. Amém? Se você, se estou falando aqui, pessoas que às vezes falam assim, não, porque eu tenho uma mancha, uma vez, não, o Senhor sabe. E não há dentro de nós nada que não seja revelado. Não há nada. Então aquilo que você, um dia, fica aquele pensamento, de uma coisa do passado que atrapalha, que acha que você não é digno. Então esquece isso e entenda que temos um sumo sacerdote que ele conhece todas as fraquezas, e a palavra diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Nós temos um sumo sacerdote que já está dito aqui, que ele conhece a nossa fraqueza e que ele compadecerá da nossa situação. Então, por isso que nós precisamos levar essa palavra aqui, que o Senhor quer o seguinte, que a gente tenha firmeza em reconhecer que às vezes nós temos um espinho na carne, nós temos que reconhecer se nós temos pontos que nós somos fracos, e falar para o Senhor. Porque a palavra diz que a graça, o trono da graça, não é só para o momento da salvação, mas para que recebamos misericórdia. Porque Deus, pela fé, nós somos salvos, mas nós podemos ter situações que nos prende a nossa alma, que nos prende ao entendimento da palavra, ao ponto de ser usado na maneira que o Senhor preparou que nós fôssemos usados, porque nós achamos que não, que nós temos uma situação que de vez em quando vem uns pensamentos, na nossa cabeça, alguma coisa que não são dignas do Senhor. Abra com o Senhor. A palavra diz, compareça confiadamente junto ao trono da graça, para que a gente possa receber misericórdia, a fim que possamos receber misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Amém? Você entendeu essa palavra? Deus está falando o seguinte, nada pode nos segurar se nós confiarmos no Senhor. Não há nada encoberto que já a palavra não tenha a condição de discernir, juntas e medula, alma e espírito, coisas que às vezes nos deixa enfraquecidos. O Senhor está falando assim, confesse, fala assim, Senhor, sinceramente, eu já realmente, tem hora que vem pensamentos ruins, tem hora que vem pensamentos vergonhosos. Confessa para o Senhor. E Ele está falando o seguinte, encontraremos misericórdia. E o Senhor nos capacitará para sermos socorridos em tempo oportuno. A hora que a situação vem, o inimigo está acostumado a chegar lá e te vencer porque você não é capaz, te vencer porque você não é digno, te vencer porque você não sei o quê. Nesse momento o Senhor vai te falar assim, não, você não era assim. Mas a partir do momento que você compareceu confiadamente na presença do Senhor, do trono da graça, e falou, Senhor, eu tenho realmente essa fraqueza, o Senhor vai te empoderar, vai te dar força, vai tirar toda aquela força que o maligno tinha sobre essa área da sua vida. Amém? Então tá, então fica em pé, vamos encerrar com uma oração.